E aí, galerinha do sétimo ano, vamos lá para a nossa aula de hoje do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos, que Deus os abençoe. Vamos para a nossa aula de hoje, ó. Sétimo ano, língua portuguesa, vamos estudar a página 60 até a 63, beleza? Muito bem. Pessoal, antes de iniciarmos, vamos para o nosso devocional, tá bom? Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 7. Muito bem. Vou só colocar aqui para vocês verem a leitura. Provérbios, capítulo 7. Pessoal, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Aqui Deus está nos ensinando a nós guardarmos a palavra dele. Em que sentido? Em praticar a sua palavra. Não é guardar no sentido de não fazer nada e deixar lá escondida, não. É de praticar a palavra de Deus, cumprir os mandamentos. E a lei do Senhor, praticar, ter cuidado em guardar a lei de Deus, em cumprir os mandamentos do Senhor, como a menina dos teus olhos, a parte mais sensível dos teus olhos. Beleza? Então temos que ter zelo pela palavra do Senhor. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Está falando dos mandamentos, não é assim? Atar os mandamentos aos dedos, escrever os mandamentos na tábua do coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Apaixonou-se dele, ou melhor, aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Então aqui está mostrando como é que a mulher adúltera, ela age, né? A mulher a prostituta, como é que ela age. Então ela usa palavras doces, vamos dizer assim, entre aspas, né? Palavras para enganar as pessoas. Então temos que ter bastante cuidado com a mulher prostituta, certo? Ela pode te levar a praticar coisas que você realmente não quer, na verdade, né, no final das contas, e coisas que vão te levar ao prejuízo porque são contra a vontade de Deus. Então tem que ter muito cuidado para não cair nas garras da mulher prostituta. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, no instante, a segue, como boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Então é assim a pessoa que segue atrás da mulher, a prostituta, porque é como um boi levado ao matadouro. Você está seguindo o caminho de morte. Está indo para a morte, porque está vivendo uma vida perversa diante de Deus. Versículo 24 diz: Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Tá vendo aí o cuidado que você tem que ter com a mulher adulta, a mulher prostituta, né? Porque ela é caminho de morte. Ela vai seduzir com as palavras dela
e aí pode te arrastar para a sepultura, para a morte. Muito cuidado com a mulher perversa, né? Então, que Deus abençoe a sua santíssima palavra e vamos ficar atentos, guardar os mandamentos do Senhor, cumprir os mandamentos de Deus, para que tenhamos assim paz. Amém? Meus queridos, nós vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vou colocar o slide aqui para vocês. Muito bem. Então nós vamos, pessoal, seguir aí o nosso conteúdo programático para hoje, da página 60 até a 63, beleza? Livro de português, professor Rogerson. Vamos lá. Vamos trabalhar hoje com os advérbios, tá bom? Aí na página 60, vocês podem acompanhar aqui embaixo, ó, eu sinalizo as páginas aqui embaixo, canto inferior direito, pertinho do símbolo do Elim tem o P60, ou seja, é o número da página, beleza? Você pode acompanhar no seu livro aí. Então vamos estudar sobre os advérbios. Vamos ler essa tirinha aí. Diz assim, ó, Chachado, né, de Antônio Cedrais. Saci, como você consegue estar sempre assim de bom humor? Para mim é fácil, Chachado, querendo ou não querendo. Eu sempre levanto com o pé direito, né? Ele não tem outro, né? Só tem um. Então aí é uma forma de fazer graça, vamos dizer assim, né? Então, primeira pergunta para refletir, né? E na página 60, você observa aí que tem essas perguntinhas para você refletir, né? Qual é a característica da personalidade do Saci que Chachado admira? Qual é a característica? É o bom humor, não é não? Bom humor, certo? Bom humor. Essa é a característica, beleza? Pergunta número 2. Na nossa cultura, o que significa iniciar o dia com o pé direito? Significa o quê? Começar bem o dia, não é não? Começar bem o dia, certo? Você começou com sorte, vamos dizer assim, né? Como alguns costumam dizer, beleza? Então você começou o dia bem, começou com o pé direito, certo? Muito bem. Terceira questão diz, qual é a frequência com que essa característica se manifesta no Saci? Qual é a frequência? Sempre, não é não? Sempre ela se manifesta no Saci. Por isso que ele ficou aí admirado, né? O Chachado. Sempre. Muito bem. Quarta questão, pessoal. O que denota a palavra sempre nas duas ocorrências nessa tirinha? Então denota o quê? Frequência, né? Denota a frequência com que ocorre a ação de levantar com o pé direito e o estado de bom humor, certo? Então denota a frequência com que ocorre a ação de levantar com o pé direito a ação de levantar com o pé direito, certo? E o estado de bom humor. É um óbvio. Beleza? Então, o que é que está denotando aí a palavra sempre nessas tirinhas? A frequência com que ocorre a ação de levantar com o pé direito e o estado de bom humor. Beleza? Muito bem. Pessoal, a palavra sempre, como você percebeu aí, indica a frequência com que ocorre a ação, né, de se levantar, quando ele diz levanto, e o estado de bom humor também do Saci. Beleza? Assim nós dizemos que o sempre atua sobre esses verbos, modificando-os. Preste bastante atenção nessa ideia, ó. Ele atua sobre os verbos, ó. A palavra sempre está atuando sobre os verbos, modificando-os, certo? Sempre levanto, né?
sempre estar de bom humor, não é não? Ó, eu sempre levanto. Ó, o verbo levantar, ele está sendo modificado pela palavra sempre. Porque poderia muito bem dizer só assim, ó, eu levanto com o pé direito. Tranquilo, você já entenderia, né? Mas quando ele diz eu sempre, então está modificando o entendimento do verbo. Você está entendendo algo a mais do que se o verbo estivesse sozinho, sem estar acompanhado aí com essa palavra. Beleza? Então essa é a ideia dessa palavrinha sempre, que é a ideia dos advérbios. Os advérbios, eles modificam, né, as palavras, o verbo, o adjetivo ou até outro próprio advérbio. Beleza? Então, para que isso fique claro, basta confrontarmos os seguintes enunciados. Então aqui só para você entender como é o mesmo verbo, ó, você está usando o mesmo verbo, levantar, né? Na primeira pessoa do singular, eu levanto. Mas quando você muda o advérbio, você muda o entendimento do verbo. Olha aí, ó, eu levanto com o pé direito, né? Ou seja, eu sempre levanto. Não é bem que você está modificando o entendimento do verbo, não é o significado do verbo que você está modificando. É o entendimento do contexto. Não é levantar não é uma ação, não é um verbo de ação, né? Eu levanto. Beleza. Quando você usa o advérbio, você está modificando. Modificando o quê? Olha aí, olha a diferença. Ó. Eu sempre levanto, eu nunca levanto. O verbo é o mesmo, pessoal. Levantar. Só que quando você coloca um advérbio, você está modificando aí o entendimento. Certo, você levanta, mas com que frequência? Sempre. Ou então, nunca. Nunca levanto. Tá entendendo a ideia? Então, o advérbio ele traz essa ideia de você modificar o entendimento ali. Você pode mudar aí o entendimento do contexto com o advérbio, certo? Usando a mesma frase, só mudando o advérbio, você pode mudar toda a compreensão do texto. Beleza? Vamos lá. Nesses enunciados, nunca e sempre, ó, modificam o verbo levantar. Beleza. Além dessa função modificadora, essas palavras guardam ainda outras duas características típicas. Ó. Primeira característica, não exercem concordância com a palavra que modificam. Então eles não sofrem modificações para concordar com aquele verbo que ele está modificando. Isto é, elas não se flexionam, são invariáveis. Essa é a primeira característica, beleza? Nunca e sempre não são singular e nem plural. Então elas não se modificam, não vão se flexionar de acordo com para concordar, vamos dizer assim, pessoa, número, gênero, essas coisas não. O advérbio ele é invariável, essa é uma das características do advérbio, ser invariável. Não indicam a pessoa nem o modo verbal, beleza. Qual a segunda característica? Podem ocupar diferentes posições em relação ao tempo que modifica, ao termo que modifica. Eles podem ocupar diferentes posições. Vamos observar aqui um exemplo. Ó. Eu sempre levanto com o pé direito. Eu levanto sempre com o pé direito. Ó. Então você observa aqui que ele pode mudar de lugar na frase e ele mesmo assim ele não vai variar, né? Ele não está variando. E ele está dando um entendimento do contexto e ele está modificando aquela palavra a qual ele está se referindo, né? Que nesse caso aqui é o verbo levantar. Sempre eu levanto, tá vendo? Sempre eu levanto com o pé direito, sempre. Então está tudo relacionado, ao mesmo que ele não está vizinho, ó, tá vendo? O sempre não está vizinho ao verbo levantar, não está ali logo bem próximo, está lá distante, mas ele está modificando o entendimento lá sobre o verbo levantar, ok? Essas características, pessoal, nos levam à definição dos advérbios. Olha aí o que é um advérbio. Ó, palavras invariáveis que exercem função modificadora de outra palavra. Certo? Essa palavra que ela modifica pode ser um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. E podem ocupar diferentes posições em relação a esta, ou seja, a esta palavra que ela está modificando. Certo? Então o advérbio é uma palavra invariável, não varia em gênero, número, pessoa, modo, nada. É ela e pronto, acabou a história. E ela exerce a função modificadora. Aí ela pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E pode ocupar diferentes posições na frase lá também, beleza? Vamos lá. A língua dispõe de uma infinidade de advérbios.
porém os mais comuns são os que localizam no tempo ou no espaço. Então pode ser o advérbio de lugar, certo? Advérbio de lugar, os objetos ou fatos a que nos referimos quando nos comunicamos, né? Assim podemos identificar os advérbios de tempo. Esses que estão em negrito aí, ó, estão dizendo quais são os tipos de advérbio. Então de advérbio de lugar, de advérbio de tempo, tá aí os exemplos, ó, ontem, hoje, cedo, amanhã, antes, agora, depois, então, logo, já, ainda, não, sempre, nunca. Os advérbios de lugar, tá aí, ó, acima, abaixo, aqui, ali dentro, fora ou atrás. Menos numerosos, esses aqui são os mais numerosos, né? Tem mais. Os menos numerosos são os advérbios que indicam circunstância, que é intensidade, muito, pouco, bastante, menos, mais, apenas, quase, demais. De modo, assim bem, mal, rapidamente, silenciosamente. Geralmente, quando a palavra termina em mente, né, nós vimos isso na teoria, lá na gramática. Quando termina em mente, geralmente é um advérbio de modo, beleza? E geralmente é um advérbio. Quando termina em mente, geralmente é um advérbio, beleza? E tem advérbio de dúvida também, ó. Talvez, porventura. De adição e inclusão, ó, também, inclusive, até ainda. De focalização, adição, inclusão, focalização só, apenas, sobretudo, até, e de negação, que é o não. Então nós vimos aí vários tipos de advérbios, tranquilo? Vamos lá. E tem também, pessoal, as locuções adverbiais. Professor, o que é uma locução adverbial? Eu já tenho falado para vocês, que é quando eu tenho duas ou mais, não é não? Ó, dá a ideia de uma locomotiva, né? Locução dá a ideia de uma locomotiva, como se tivesse um trenzinho aqui e tal, ó, uma locomotiva. Dois vagões aqui, né? Aqui tá uma rodinha do trem, a rodinha tá meio grande, mas é assim mesmo. Locomotiva, né? Dá a ideia de duas ou mais. Então, se é uma locução adverbial, duas ou mais palavras funcionando como advérbio. Se for uma locução verbal, duas ou mais palavras funcionando como verbo. E por aí vai, certo? Locução adjetiva, duas ou mais palavras funcionando como adjetivo. E assim por diante, beleza? Eles chegaram ontem à noite, ó. Locução adverbial de tempo, né? Toda essa parte aqui, ó, ontem à noite, é uma locução adverbial, porque está agindo como advérbio, ou seja, modificando o verbo chegaram. Porque se eu disser só assim, ó, eles chegaram, pronto, eu já entendo, né? Mas quando eu digo ontem à noite, opa, peraí, esse ontem à noite está modificando aqui, está especificando. Eu gosto até de usar essa palavra, que o advérbio, ele geralmente ele especifica o assunto. Ele dá detalhes daquelas palavras às quais ele está se referindo, ele está modificando. Eles chegaram, beleza, chegaram. Aí você diz, mas chegaram aonde? Quando? Né? Ah, chegaram ontem à noite. Então, o advérbio ele está trazendo aí uma especificidade, né? Está especificando mais o conteúdo aí do meu texto, beleza? Então aqui é uma locução adverbial de tempo, tranquilo. Aí de novo, ó, eles chegaram, ó. Entendo, mas como eles chegaram? De que modo eles chegaram? De repente, ó. De repente. Então, de repente é uma locução adverbial. De modo, que está falando do modo como eles chegaram, de repente. Aqui é de tempo, porque está falando do tempo que eles chegaram. Quando eles chegaram? Ontem à tarde, né? Ontem, eu não sei se eu estava falando, era ontem à noite, mas ontem à tarde, beleza? É tempo. E modo, ó, de repente. Tranquilo? Eu gosto desses quadrinhos, pessoal, aprenda mais, porque ele traz aí curiosidades, né? Olha aí, ó. Desculpa aí, pessoal. O advérbio e a noção de grau, ou seja, aumentativo, diminutivo, essas coisas, né? Olha como é que eles se relacionam, ó. Alguns advérbios que não indicam situação ou posição definida no espaço ou no tempo são passíveis de graduação, exatamente como os adjetivos. Por isso, podem vir precedidos de um advérbio de intensidade, ó, muito cedo, bastante tarde, mais longe, pouco perto, ou receber um sufixo de grau. A exemplo do coloquial, né? Inho, né? Cedinho, pertinho, ou no formal, cedíssimo, pertíssimo, né? Tardíssimo, cedíssimo, por aí vai. Certo? Então, os advérbios, eles podem agir dessa forma, eles receberem essa terminação aí do diminutivo ou do aumentativo, vamos dizer assim, né? Muito bem. Só para você alimentar a sua curiosidade. Pessoal, página 62, vamos para a nossa prática linguística. Nossas atividades aí para você ficar ligado se respondeu da maneira correta. Se não, apague e responda.
E aí você pode assistir o vídeo de novo para corrigir tudo bem direitinho, né? Vai que uma questão dessas cai na prova, aí deu ruim, né? Você não corrigir. Mas sempre eu alerto, corrija. Leia a charge abaixo e responda às questões propostas. Muito bem. Qual é o tema central dessa charge? Aí é a epidemia de dengue no Brasil, né? Mostrando aí o mosquitozinho da dengue. E aí você está aqui no Brasil, né? E o tanto de mosquito aí em todo canto, né? Então é epidemia de dengue. Tranquilo? Questão 2, ó. Um dos fenômenos linguísticos mais interessantes é a intertextualidade, o diálogo entre os textos, né? Esse é um dos fenômenos linguísticos aí bem interessantes. Podemos dizer que essa charge dialoga com outro texto. Saberia dizer qual é? Tá aí, ó. Dialoga com as placas informativas, ó. Certo? Tá bem aqui assim, ó. Dialoga com as placas informativas. Basicamente, de forma resumida, é isso aqui, ó. Dialoga com placas informativas. Saberia dizer qual é? Certo? Qual é a intertextualidade? É dialogar com as placas informativas. Aí você pode acrescentar, né? Instaladas em grandes corredores de pedestres com a finalidade de orientá-los sobre sua localização. São muito comuns em grandes shoppings, avenidas muito movimentadas, cruzamentos em grandes cidades e por aí vai, né? Que era para estar separado, né? Grandes cidades, né? Era para estar separado aí. Mas tudo bem. Contexto das menores famílias. Beleza? Então, podemos dizer que essa charge dialoga com outro texto. Você saberia dizer qual é? Dialoga com placas informativas. Tranquilo. Leia a estrofe, pessoal. Questão 2 aí. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. Certo? Aí, olha, presta atenção na palavra que está destacada aí, ó. Bem, né? Ó, bem. Ele poderia não estar aqui, né? Da rima ritmada. Só que quando ele disse o bem, observa que ele está dando uma especificidade com relação à rima ritmada aqui, ó. Ela é ritmada, mas como ela é ritmada? Ela é bem ritmada. Entendeu aí a ideia do advérbio? Ele especifica melhor o que aquela palavra está querendo dizer. Certo? Ele está querendo dizer que a rima é ritmada, tranquilo. Quando você coloca um advérbio, ele está modificando, dando assim uma ênfase. Ele é bem ritmada. No caso, ele está especificando melhor esse ritmo da rima. Tranquilo? Muito bem. Como se classifica a palavra destacada no texto acima? Eu já disse a resposta, né? Advérbio. Tranquilo. Indique uma palavra que poderia substituir bem nessa estrofe. Qual outra palavra que poderia substituir essa palavra bem nessa estrofe? Bastante ou muito, né? Observe lá. Ó. Da rima muito ritmada, da rima bastante ritmada, né? É como se fosse aí uma intensidade, né? Assim? Beleza. Tranquilo, pessoal. Horas para gastar. Outro texto aí do nosso livrinho, página 62, diz assim: eu mesma me surpreendo ao perceber quantas horas por ano tenho para gastar. Capacito-me de que, na realidade, tenho mais tempo do que penso, e isso significa que vivo mais do que imaginei. Isso se fizermos as contas das horas do dia, da semana, do mês, do ano. Quem fez o cálculo foi um inglês, não sei seu nome. Um ano tem 365 dias, ou seja, 8.760 horas. Não é enganoso não, são 8.760 horas. Deduzam-se 8 horas por dia de sono. Agora, deduzam-se 5 dias de trabalho por semana e 8 horas por dia durante 49 semanas, descontando, digamos, o mínimo de 2 semanas de férias e mais uns 7 dias de feriado. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho. Nessa base, sobram-lhe 1.930 horas por ano. 1.930 horas para se fazer o que se quiser ou puder. A vida é mais longa do que a fazemos. Cada instante conta. Muito bem, né? Bem legal aí essa reflexão da Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, né? A Crônica da Descoberta do Mundo. Porque traz você a reflexão que às vezes diz, não tem tempo, não tem tempo. Tem não? Bom, de acordo com ela aí você tem 1.930 horas por ano para gastar. E aí você tem que saber administrar como é que você gasta esse tempo.
E isso está se referindo a uma pessoa que já trabalha, pega condução e tudo mais, descontando já feriado e tudo, né? Então, se você parar para pensar, você tem muitas horas para gastar. 1930 horas dividido para 24, você tem 80 dias, certo? Dá mais de 2 meses aí, quase 3 meses que você tem de tempo aí para gastar. Isso você já trabalhar e tudo mais. É só saber administrar o tempo, né? Muito bem. Pessoal, no penúltimo parágrafo do texto encontramos o seguinte trecho: deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho. Como se classifica a palavra longe? Tá aí um advérbio de lugar, né? Um advérbio de lugar. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe. Ó, mora longe, certo? Nesse trecho, qual é a palavra modificada por longe? Ó? É o verbo morar. A palavra que está sendo modificada é o verbo morar, tá vendo? Mora longe, certo? Tranquilo. Quarta questão, pessoal, página 63 agora. A frase que melhor expressa a ideia principal do texto é... Tá aí, vocês já estão vendo a resposta, né? Mas a frase que expressa a ideia principal: não existe vida sem cálculo. Tem nada a ver, né? Tá, para expressar a ideia. Qual é a ideia principal do texto? Que na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. Você pode até se confundir um pouco com essa daqui, né? Na vida é importante aproveitar cada segundo do tempo. Só que aqui você presta atenção que ele não tá se referindo à importância de você aproveitar, certo? Só um detalhe aí, ó. Temos mais tempo para gastar do que imaginamos. Também, né? É um pouco confuso aí. Mas olha a letra D, ó. Podemos usar nossas horas para fazer o que quisermos. O próprio título já diz, né? Horas para gastar, não é não? Horas para gastar. Olha aí, o próprio título, né? Te dando uma ideia aí. Horas para gastar. Não é assim, ó? Então você tem horas para gastar no que você quiser, certo? Aí aqui ele diz, ó, nós temos 1930 horas por dia para se fazer, ó, o que se quiser ou puder. Entendeu aí, ó? Fazer o que se quiser e puder. Então essa é a ideia principal do texto aí. Você pode usar as horas para fazer o que quiser. Então cuidado, pessoal, que às vezes, ó, tem umas alternativas que pode te confundir. Então você tem que estar bem atento à ideia central do texto, para não se confundir. Você observa que a letra B e a letra C dava até para confundir um pouco. Mas quando você olha a letra D, você diz, não, realmente, então a ideia central do texto é que eu posso gastar com o que eu quiser as horas, né? Por isso que eu tenho que aproveitar cada instante. Em que sentido? Que ele diz, ó, cada instante conta, né? Ó, cada instante conta. Então aproveite, porque cada instante conta, certo? Você pode fazer o que quiser, né? Assim? Muito bem. Só que você vai prestar conta com Deus, né? Então cuidado no que é que você faz, beleza? Quinta questão, pessoal, diz assim, ó: qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos respectivos? Ó? Sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo sentido, né? Assim, como por exemplo, lindo e bonito. É a mesma coisa, só que quer dizer a mesma coisa, só que palavras diferentes. Então, qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos respectivos no contexto do texto? Ó, no contexto do texto, capacito-me de, para capacito-me de, e deduzam-se. Aqui é uma só, né? Capacito-me de, deduzam-se e condução, né? Muito bem. Esses dois trechos aqui, né? Quais são os sinônimos? Ó, descubro, subtraio, metro. Aqui são 3, né? Aqui, ó, capacito-me de, deduzam-se e condução. Então são 3 sinônimos. Capacito-me de, vamos lá. Descubro, subtraio e metro. Reflito, adivinho e ônibus. Penso, concluam e veículo. Dou-me conta de, retirem e transporte. Olha aí, condução, transporte, né? Aí capacito-me de, ó, dou-me conta de.
estou me capacitando, ou seja, estou me dando conta dessa realidade. Deduzam-se, ou seja, retirar alguma coisa. Esse deduzam-se, pessoal, ó, subtraiam, tem parecido, né? Agora adivinhem, concluam. Se você for por eliminação, quando você for para essa palavra deduzam-se, você já elimina essa e essa. Tem nada a ver, né? Subtraiam até que tá parecido, né? Quando você vem para condução, ó, condução, metro, você já exclui essa. Por eliminação, ó, tu consegue resolver a questão. Você tem que ter atenção também nessa ideia de eliminação, porque você consegue ganhar tempo, certo? Porque adivinhar e concluir não tem nada a ver com se deduzir, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E já acabou a nossa correção. Era só até essa questão aí mesmo, né? Beleza. Pessoal, é o seguinte, essa nossa atividade de casa, tranquilo? Páginas 64 a 65. Na próxima aula eu vou corrigir essas páginas aí, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês entrem em contato. Beleza, pessoal? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.